Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, a pedido de um aluno que segue aí o canal Geogênio, eu vou gravar uma aula sobre o trágico terremoto que atingiu a Turquia e a Síria e que até o momento matou mais de 45 mil pessoas. Essa aula está sendo gravada no domingo de carnaval. Eu estou de máscara em função de uma cirurgia que eu fiz na boca e, como eu ainda estou com alguns pontos, estou com um pouco de dificuldade de falar, razão pela qual decidi gravar essa aula com a máscara, até mesmo porque para proteger também essa cirurgia que eu fiz na boca. Já estou podendo falar, não estou ainda 100%, mas graças a Deus estou em pleno processo de recuperação, motivo pelo qual, inclusive, nas últimas 2 semanas, praticamente, eu não gravei aula porque estava impossibilitado de fazer isso. Moçada, eu espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nessa próxima segunda-feira, irá completar 2 semanas do trágico terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, matando mais de 45 mil pessoas. As previsões indicam que provavelmente tenham morrido mais de 50 mil ou até mais de 60 mil pessoas. A região da Turquia é uma região, vamos dizer assim, favorável à ocorrência de fortes abalos sísmicos. É em cima disso que eu irei trabalhar essa aula para mostrar o porquê da Turquia se encontrar numa região de instabilidade geológica, razão pela qual os abalos sísmicos naquele país são muito comuns. E vez por outra, nós temos abalos sísmicos de forte magnitude, e quando o epicentro desse abalo sísmico ou desses abalos sísmicos atinge ou atingem um centro urbano com uma boa densidade populacional, o resultado é mais do que trágico, como foi o resultado que estamos vivenciando em função desse abalo sísmico que atingiu 7,9 graus na escala Richter, portanto, uma magnitude muito alta, razão pela qual, em função do epicentro ter se localizado numa área de densidade populacional com presença de cidades de médio porte, o resultado não poderia ter sido outro, senão o número de vítimas fatais, o grau de destruição e também a grande quantidade de desabrigados e feridos resultantes desse forte abalo sísmico. Então, esse mapa aqui mostra em vermelho, com essa bola branca aqui no centro, a área de maior magnitude do abalo sísmico. O epicentro
é o ponto da superfície onde o abalo sísmico atingiu maior magnitude, ou seja, maior intensidade. E na medida em que você se afasta do epicentro, consequentemente, a densidade do tremor, a intensidade do tremor, vai diminuindo progressivamente, razão pela qual nós temos aqui essa escala de cores em degradê, saindo do vermelho até o rosa, e a partir daí a intensidade do tremor vai diminuindo, até mesmo porque há uma tendência natural das ondas sísmicas se propagarem por todo o planeta. Isso quer dizer que um abalo sísmico dessa magnitude que ocorreu na Turquia e na Síria pôde ser registrado em sismógrafos localizados a milhares de quilômetros do epicentro. Aqui nós temos o porquê da Turquia estar localizada numa região sísmica bastante ativa. Como vocês podem ver, em vermelho aqui nós temos as falhas geológicas. Então, a Turquia se encontra numa área de encontro de 3 placas tectônicas. Então, podemos assim dizer, 3 não, né? 4 placas tectônicas em si. Aqui nós temos a placa da Anatólia, que é uma pequena placa tectônica. Aqui em cima, repare a linha de falha, nós temos a placa euroasiática. Aqui embaixo, nós temos a placa árabe pegando a Síria. Então foi exatamente em função da tensão geológica ocorrida entre a placa árabe e a placa da Anatólia que nós tivemos a ocorrência desse abalo sísmico que atingiu 7,8, 7,9 graus na escala Richter. E aqui embaixo nós temos a placa africana. Então nós podemos considerar que, de fato, o território turco, pelo menos o continental, está numa área de encontro de 3 placas tectônicas. E a quarta placa, que é a placa africana, se encontra aqui no mar Mediterrâneo, numa área bem próxima à costa do território turco. Mas o tremor de terra, o abalo sísmico, ele foi sentido exatamente na zona de tensão existente entre a placa árabe e a placa da Anatólia. Então, professor, como é que ocorre os abalos sísmicos? Inclusive no canal Geogênio, na parte de geografia geral, eu tenho algumas aulas que falam sobre a questão dos abalos sísmicos, inclusive na playlist, não só na geografia geral, como nas forças da natureza, eu falo sobre a formação dos abalos sísmicos. Para que vocês tenham uma ideia, aqui nós temos um outro esquema, né? Aqui, Mar de Egeu, que faz parte, logicamente, do Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos a placa da Anatólia. Aqui nós temos a placa da Arábia, ou arábica, como queiram pronunciar. Aqui nós temos a placa euroasiática. E como esse abalo sísmico ocorreu nessa ponta aqui, nessa área de tensão, nós temos aqui o limite de placas convergentes. Então, onde ocorre limites convergentes de placas tectônicas e também onde ocorre os limites transcorrentes ou transformantes de placas tectônicas, são as áreas do planeta onde a magnitude de um abalo sísmico atinge maior proporção. Então, para que vocês tenham ideia, limite convergente é aquele em que 2 placas tectônicas se movimentam em sentidos opostos, todavia, convergência significa encontro. Então, o que você tem que levar em consideração?
perceba a movimentação das duas mãos. Aqui nós temos, por exemplo, a placa da Arábia, ou placa arábica, e aqui a placa da Anatólia, uma exercendo pressão sobre a outra. Então aqui nós temos um ponto de tensão geológica. A energia acumulada nessa zona de atrito durante anos, às vezes até décadas, chegará a um ponto que será suficiente para fazer com que uma ou ambas as placas tectônicas se movimente ou se movimentem. Então, no limite convergente, o que acontece? Quando a energia acumulada na zona de atrito ou tensão geológica é suficiente para fazer com que uma ou ambas as placas se desloquem ou se desloquem, nós teremos esse movimento de ruptura do equilíbrio na zona de tensão geológica, assim, ó, puf. A placa de maior densidade tende a descer e a placa de menor densidade tende a subir. Então, no momento em que, nessa zona de tensão geológica, ocorre a ruptura do equilíbrio na zona de convergência das placas, a energia que se acumulou aqui durante muito tempo irá se propagar em direção à superfície através das ondas sísmicas. Serão exatamente essas ondas sísmicas que irão provocar o abalo sísmico, que quando ocorre em terra nós chamamos de terremoto, e quando ocorre no mar pode dar origem a um maremoto ou um tsunami, como queiram chamar. Tsunami é uma terminologia aplicada lá na Ásia Oriental, para as ondas gigantes que se formam após um violento abalo sísmico no assoalho oceânico. Então, nessa zona de tensão geológica entre as placas da Anatólia e Arábica, exatamente nesse ponto aqui, ou nas proximidades desse ponto, é que nós tivemos esse abalo sísmico que atingiu 7,8 na escala Richter e que causou tamanha destruição, com desabamento de milhares de prédios, casas, edifícios, etc., soterrando milhares de pessoas e deixando não só um rastro de destruição, assim como também um número de mortes que até então é o maior registrado na Turquia desde 1933. Lembrando que a terra treme com relativa frequência na Turquia, porque esse país encontra-se numa zona de contato de 3 placas tectônicas, havendo uma quarta placa tectônica bem próxima do continente, ou seja, da extensão territorial turca na área continental. Então, isso aqui é apenas um reflexo dessa posição geográfica da Turquia, que se encontra, infelizmente, numa zona de tensão geológica em função do país estar localizado no limite de placas tectônicas, regiões onde, não só pelo movimento convergente, ou até mesmo caso haja o movimento transformante ou transcorrente, o país acaba estando numa zona de tensão geológica bastante grande. Aqui nós temos em verde aquilo que nós chamamos de limites transformantes. Repare que está mais ao norte do território da Turquia. Então, nos limites das placas onde ocorre o movimento transcorrente ou transformante, nós temos, reparem aqui nos meus 2 braços, esse tipo de movimento, quando na zona de tensão geológica a energia acumulada é capaz de promover esse tipo de movimento, ó, uma placa roçar na outra.
Não foi o caso do terremoto que ocorreu na semana retrasada, porque esse ocorreu exatamente no limite convergente, mas aqui no norte da Turquia nós também temos o limite transformante, razão pela qual o território turco encontra-se numa zona de tensão geológica muito ativa, sendo assim comum a ocorrência de fortes abalos sísmicos no país. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, um desenho para que vocês possam ter uma maior compreensão. Nós temos aqui em cima a crosta terrestre, lembrando que a crosta terrestre é fragmentada, dividida em dezenas de placas tectônicas, sendo algumas de grande porte e outras de pequeno porte. De acordo com os geólogos, os cientistas, a crosta terrestre está dividida em 52 placas tectônicas. E essas placas tectônicas, podemos assim dizer, flutuam sobre o manto, que é a camada interna do planeta, constituída por magma, ou seja, rochas e minerais fundidos em razão das altas temperaturas que lá se encontram. Entre o manto e a crosta terrestre, que também é chamada de litosfera, nós temos uma camada chamada astenosfera, onde o magma se encontra em alguns pontos no estado pastoso, em outros pontos, aqueles de maior temperatura, no estado líquido. Então, por que essas placas tectônicas se movimentam? Essas placas tectônicas se movimentam em razão das violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre, fazendo com que essas placas se movam alguns centímetros por dia, ou através dos movimentos onde nós temos os limites convergentes, encontro, ou através dos movimentos derivados dos limites divergentes, afastamento, ou naqueles pontos onde nós temos os limites transcorrentes ou transformantes, quando uma placa desliza sobre a outra através desse movimento que eu estou fazendo com os braços. Então, por que isso acontece? Ora, aqui nós temos, repare, as setas amarelas, uma corrente de convecção do magma, a gente chama isso aqui de hotspot, ponto quente, onde a temperatura do magma é muito mais alta do que a temperatura que se encontra em boa parte do material magmático localizado abaixo da crosta terrestre. Então aqui nós temos esse movimento de convecção. O magma, ele emerge das profundezas do planeta, ele sobe, e essa pressão que o magma exerce na crosta, repare, vai afastar essas duas placas tectônicas aqui, ó. Então aqui nós temos uma falha geológica onde se localiza um limite divergente de placas tectônicas. Só que nesses dois pontos aqui você tem os limites convergentes. Então repare aqui pela seta branca que a placa de maior densidade ela tende a mergulhar por baixo da placa de menor densidade. Então, foi através de um movimento desse gênero que nós tivemos o violento abalo sísmico que atingiu a Turquia e a Síria, causando, além da destruição, milhares de vítimas fatais, milhares de feridos, milhões de desabrigados e por aí vai. Então, o interior do planeta, que fique bem claro, é constituído por material fundido, superaquecido, e em alguns pontos onde nós temos os chamados hotspots, ocorrem os movimentos de convecção do magma, e é justamente esses movimentos de convecção
que exercerão pressão na crosta terrestre, que por sua vez fará com que essas placas, independentemente do tamanho, se movimentem alguns centímetros por ano. E, logicamente, que nos limites das placas tectônicas, nós teremos zonas de tensão geológica que, vez por outra, acabarão causando abalos sísmicos a partir do momento em que as placas se desloquem, quando a energia acumulada na zona de atrito for suficiente para movimentar uma ou ambas as placas tectônicas. Aqui nós temos o planisfério. Nesse mapa aqui só temos a identificação das grandes placas tectônicas, né? Apesar de aparecer aqui algumas placas de menor porte, como a placa da Arábia. Aqui nós temos a placa da Anatólia, né? Então nós temos aqui algumas pequenas placas assinaladas, mas a Terra, ela possui, ou melhor dizendo, a crosta terrestre, ela possui, através da fragmentação da litosfera, 52 placas tectônicas. Essas setas vermelhas indicam as direções dos movimentos que essas placas tectônicas exercem ao longo do ano. E como vocês podem ver, existem em determinados pontos zonas de convergência, zonas de divergência, mas aqui não aparece, através das setas, né, o movimento transcorrente ou transformante. Então, a ideia aqui é mostrar a vocês a fragmentação da crosta terrestre com as inúmeras placas tectônicas que existem na litosfera. Lembrando que essas placas, em função das violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre, se movimentam alguns centímetros por dia, ou por ano. Por dia não. Se fosse por dia, seria brabo. Então, aqui nós temos, mais uma vez, um desenho cuja finalidade aqui é mostrar mais ou menos o que aconteceu ali no limite convergente existente nas proximidades da fronteira da Turquia com a Síria. Então aqui nós temos a zona de subducção, que é aquele ponto, olha a seta branca, em que a placa tectônica de maior densidade, ela tende a descer, ou seja, penetrar na estenosfera, que é a camada superior do manto, onde as rochas e minerais estão fundidos ou em estado pastoso ou em estado líquido, dependendo, é claro, da temperatura. E aqui nós temos as duas setas, mostrando que as placas estão se movimentando em direções opostas. E lembrando que toda vez que na zona de atrito ou na zona de tensão geológica entre duas placas tectônicas que possuem limites convergentes, a energia acumulada na zona de atrito é suficiente para movimentar uma ou duas placas tectônicas, nós teremos essa energia liberada em direção à superfície, e essa energia vai se propagar através das ondas sísmicas que irão provocar o tremor de terra. Esse tema aí tem uma grande até probabilidade de cair no concurso da SpaceX, nos concursos de vestibulares que serão realizados nesse ano de 2023 até início de 2024. Aqui, mais uma vez, nós temos, né, os limites das placas tectônicas na zona em que ocorreu o abalo sísmico entre a Turquia e a Síria, né? Gaziantep, uma cidade que foi muito atingida por esse abalo sísmico, enfim. Então nós tivemos aqui, ó, 1939, na cidade de Erzincan, onde tivemos o epicentro com tremor de mesma intensidade, 7,8, 32 mil mortes. Só que aqui está em asteriscos porque ainda não foi computado o número total de mortes, mas já é o maior
abalo sísmico com mais vítimas fatais até então registrado na Turquia desde 1933. Então, lembrando que as informações que chegaram já dão conta de mais de 45 mil mortos nesse abalo sísmico que teve, vamos dizer assim, o seu epicentro na localidade de Gaziantep, ou seja, infelizmente, o maior abalo sísmico. Em 1999, tivemos em Smith 17 mil mortos, 7,6. 1943, Ladik, 2 mil mortos, 7,5. Aqui nós temos Muradik, 4 mil mortos, 7,5. Enfim, então aqui nós temos alguns dos terremotos mais fortes que até então atingiram a Turquia e a Síria, computado de 1933, com certeza, o abalo sísmico que causou o maior número de vítimas. Aqui nós temos uma imagem aérea coletada de drone, onde você pode ver pessoas aqui, muitas das quais fazendo parte dos grupos de socorro, socorristas, que estão nas operações de resgate, tentando retirar pessoas que se encontram nos escombros dos prédios, das edificações que desabaram. Infelizmente, mais uma tragédia causada pela natureza, mas temos que conviver com isso porque não temos como evitar. O que é possível fazer é minimizar, e para isso existem tecnologias, como por exemplo aquelas adotadas pelo Japão, que hoje a legislação japonesa obriga as edificações a seguirem toda norma técnica recomendada para regiões sísmicas muito ativas. Se um tremor desse de 7,8 atingisse, por exemplo, Tóquio, que faz parte de uma região metropolitana, com densidade populacional, ou seja, com uma população absoluta acima de 30 milhões de habitantes, você não teria talvez nem 100 mortos. Por quê? Lá no Japão as edificações são construídas através das normas técnicas recomendadas para zonas sísmicas ativas. Então, no máximo iria matar algumas pessoas de susto. Um ou outro desabamento poderia acontecer nas edificações mais antigas, que não foram projetadas com essas normas técnicas, enfim. Mas o que nós sabemos é que a Justiça da Turquia determinou a prisão de vários donos de empreiteiras que, de acordo com aquilo que a imprensa brasileira tem divulgado, lançaram empreendimentos imobiliários sem os devidos cuidados, ou seja, sem cumprir as normas técnicas exigidas para zonas sísmicas bastante ativas. Então, essas pessoas estão sendo acusadas de terem colaborado para que essa tragédia atingisse uma maior magnitude a partir do momento em que suas empreiteiras construíram edificações sem seguir aquilo que hoje a legislação da Turquia determina. Na Síria, o número de mortos é menor, mas ainda também não temos notícias mais profundas sobre a magnitude do desastre em território sírio, até mesmo porque o governo sírio dificultou o acesso, por exemplo, de socorristas procedentes de várias partes do mundo, ajuda internacional, até mesmo porque o abalo sísmico atingiu uma área dominada pelos rebeldes que há mais de uma década lutam para derrubar o governo do presidente Bashar al-Assad. Então, talvez, infelizmente, o número de mortos venha a ser maior do que o estimado, em torno de 50, 60 mil, em função
ainda de não termos notícias mais amplas da dimensão do desastre em território sírio. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tem alguma dúvida, caso tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. O canal GeoGênio é um canal criado para democratizar o ensino da geografia. Não é um canal que tem fins lucrativos, eu tenho dito isso abertamente. Se eu quisesse ganhar dinheiro com aulas gravadas, seria vendendo em plataformas específicas na internet, onde eu ganharia muito mais do que através da monetização de qualquer rede social. Então, por exemplo, eu estou atingindo 394 aulas gravadas. Imagina eu colocando 394 aulas gravadas a R$100, R$200. Teria um grande número de pessoas que comprariam essas aulas para assistir. Então, ganharia dinheiro com isso. Mas o canal GeoGênio não foi criado com esse objetivo, não foi criado para me gerar nenhum fundo. Eu tenho grupos no Facebook que também oferecem os materiais em PDF, sem cobrar nada de vocês que estão se preparando para concursos. Vai fazer o Colégio Naval? Entra lá no grupo Concurso Colégio Naval 2023. Vai fazer ESA? Entra lá no grupo Concurso ESA 2023. Vai fazer SpaceX? Entra lá no grupo Concurso SpaceX 2023. Vai fazer vestibular? Entra no grupo Concurso Vestibular 2023. Lá vocês terão acesso aos PDFs com matéria, bancos de questões, provas comentadas, enfim. O canal GeoGênio do professor que aqui vos fala está democratizando o ensino da geografia. Moçada, como hoje é domingo de carnaval, vou desejar a vocês um bom carnaval. Já estou preparando a aula, que agora vai completar o aniversário de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E no próximo sábado, hoje é domingo de carnaval. Então, como o aniversário da guerra, ele ocorrerá na sexta-feira, se eu não me engano, sexta-feira, então a aula será gravada no sábado que vem, que é a aula em que eu estarei fazendo uma retrospectiva sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Valeu, moçada! Então, um abração para todos vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!